Colegas da disciplina Teorias Linguísticas, querida professora Carmen, nós vamos agora falar sobre enunciação. Eu e Jaqueline, a Jaquelinda. Para falar sobre enunciação, obviamente, nós vamos falar sobre Emily Benveniste. E esse autor, ele se pergunta como é possível passar da língua para a fala. Como eu passo da língua para a fala? E Benveniste entende, então, que é por meio da enunciação. E o que é enunciação? É a apropriação da língua por um ato individual. Obviamente, para que ocorra a enunciação, entendendo como ato de dizer, é preciso também que haja um enunciado, que é o dito. Então, retomando, enunciação é o ato de dizer e enunciado é o dito. Pensando nesse processo de enunciação como apropriação da língua por um ato individual. Ora, nesse sentido, quando pensamos como é possível uma pessoa falar em libras, ou uma pessoa falar em inglês, em alemão, em francês, em outra língua, para tanto, é necessário que ela tenha um conhecimento internalizado dessa língua para que seja possível, então, enunciar. Contudo, diante do exposto, somente isso não é o suficiente para que Benveniste desenvolvesse uma teoria da enunciação. Nesse sentido, então, Benveniste, em primeiro lugar, ele afirmou que enunciação é a instância da mediação entre a língua e a fala, como vimos anteriormente já explicitado aqui. Mas ao colocar essa definição, podemos então nos perguntar o que é instância. Entende-se como conjunto de categorias que cria um determinado domínio. Nessa afirmativa surge então uma outra pergunta: o que é categoria? É uma noção que vai servir para agrupar uma classe de elementos da realidade. Quando pensamos, então, em elementos da realidade, pensamos em classes e classes que apresentam características comuns. Quais são essas características comuns, entendendo como esses elementos? No tocante a categorias linguísticas, são substantivos, podem ser pronomes, numerais, dentre outros. Pensando nesse conjunto de categorias linguísticas que vão significar a enunciação que ocorre entre a língua e a fala. Nesse processo, eu e tu se constituem na enunciação no ato de dizer. E sempre também considerando o aqui, o lugar de onde este eu fala, e o agora, o tempo de onde eu fala, e esse eu sempre falando para um tu. Nessa direção, alguns elementos linguísticos só fazem sentido quando eu, quem fala, tomo a palavra, quando eu tomo a palavra. Entendemos então que no processo de enunciação existe um conteúdo linguístico que sempre ele é composto por pessoa, pelo tempo, e pensando também que ego, ik e nunc são as categorias da enunciação. Diante dessa afirmativa, que ocorre então em segundo lugar, que a enunciação é a instância do ego, do ik e do nunc. Ego, eu, ik, aqui, e nunc, agora. Por que o autor utiliza ego, ik e nunc? Porque ele utiliza o latim, apresentando o ego como eu, ik, como aqui, e nunc como agora. Pensando então que o eu, indicando sempre pessoa, aqui o espaço, e agora o tempo, porque todas as línguas no processo de enunciação contêm pessoa, espaço e tempo. Por isso ele escolheu o latim, que era para indicar que isso não era específico de uma só língua.
Então, diante desse processo, surge a pergunta por que precisamos desses elementos. Vamos pensar nessa frase. Estive aqui e não os encontrei. Nossa aula será remarcada amanhã. Onde se encontram esses três elementos? Sem eles, poderíamos então entender essa frase: estive aqui onde? Não encontrei quem? Será remarcada para amanhã quando? Se colocarmos então o local, o tempo, o eu, o tu, local, PPG, o tempo 7 de junho, prezados alunos como o tu, e professora Carmen então assinando a frase, poderíamos então entender como eu. Nesse sentido, o ego, o ik e o nunc, eles são entendidos como deiticos, que são os indicadores. Deiticos em grego significa indicador. E os embreadores, por que, ora? Para que tenha o conhecimento da língua, essa situação da enunciação, ela é sempre marcada pelo eu, pelo ik e pelo nunc. Pensamos agora, então, no terceiro lugar, que a enunciação é a instância logicamente pressuposta pela presença do enunciado. Enunciar, enunciação. Dizer dentro do enunciado, que é uma enunciação enunciada. Enunciado, relembrando que é o que é dito, enunciador é aquele que diz. Então, vamos pensar uma frase que vai nos explicar de que maneira que funciona, de maneira que ocorre o eu dentro do enunciado. O enunciado, eu digo, por exemplo, que coloco foi semana passada. O eu, ele já é pressuposto dentro do enunciado. Ora, eu afirmei, o colóquio foi semana passada. Quando é um narrador que conta a história, ele não é o enunciador, porque no caso o enunciador, ele é o autor. E o personagem, ele é o ator. Por exemplo, a professora Carmen disse. A professora aqui, ela é a personagem. Ela disse o quê? Eu vou dispensar o terceiro trabalho. Esse eu não é o eu narrador, é o eu interlocutor. Para cada eu que sempre fala para um tu, quando é um enunciador, existe um enunciatário. Quando existe um narrador, um narratário. E quando existe um interlocutor, um interlocutário. Foi uma maneira muito rapidinha de apresentar para vocês. Muito obrigada, tchau. E vamos conversar mais agora em sala de aula com a turma sobre o que foi falado aqui. Obrigada.